Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor G. Pegoraro e hoje vamos ver a segunda lei de Newton. A primeira a gente já viu que é a lei da inércia, né? Então assim, ó, a segunda lei de Newton, a equação inclusive eu já te dei, que resultante de forças é igual ao produto da massa vezes a aceleração, né? Mas a teoria por trás disso, dizendo que resultante de força é igual ao produto da massa vezes a aceleração, ela é um pouquinho mais profunda do que simplesmente uma equação, tá? A equação da segunda lei de Newton é essa, mas a segunda lei de Newton a gente pode dizer o seguinte, que a resultante de forças sempre tem a mesma orientação da aceleração. O que isso quer dizer pra gente? Vamos tentar entender. Vamos supor, gente, que nós temos uma pokebola aqui, que ela está em repouso. Num primeiro momento, essa pokebola, ela está em repouso. E por algum outro motivo, ela ganhou velocidade. Essa pokebola que ganhou velocidade, ela tem, digamos assim, o movimento para cá, né? Ela tem o movimento para cá. E o que diz a segunda lei de Newton, a parte teórica dela? Diz que para onde aponta a resultante força é para onde aponta a aceleração. Então vamos pensar. Se ela estava em repouso aqui, velocidade inicial é igual a zero, e nesse momento, tá? Nesse momento o movimento está para a direita. Na segunda lei de Newton, o que nos interessa é para onde variou a velocidade. Logo, se a aceleração desse corpo está para cá, se a aceleração desse corpo está para cá, de acordo com a segunda lei de Newton, se a aceleração está para a direita, a resultante de forças obrigatoriamente tem que estar na mesma orientação da aceleração. Então a resultante de forças está também nessa mesma orientação. Ah, Sori, quanto seria esse valor? Gente, sei lá, digamos que isso aqui seja 2 metros por segundo ao quadrado e essa massa dessa pokebola seja 3 quilogramas. Se eu quisesse descobrir quanto foi a resultante força aqui, eu simplesmente usaria, né? Ó, posso até usar o mnemônico, ó, física, meu amor. Então a resultante de forças seria igual ao produto da massa vezes a aceleração, então é 3 vezes 2, 6 newtons, né? Física, meu amor, a segunda lei de Newton. Beleza, só que aí, gente, tem um grande porém também. Olha só esse exemplo que eu joguei uma pokebola para cima. Nesse momento que eu joguei uma pokebola para cima, vamos imaginar inclusive que teve uma pessoa que jogou essa pokebola para cima, né? A pessoa tá aqui, não tem atrito, tem porcaria nenhuma. Reparem que o movimento da pokebola nesse instante de tempo é para cima. O movimento é para cima. Mas reparem que um instante de tempo depois, essa pokebola parou. Logo, olha só que louco, a aceleração é para baixo. E o que diz a segunda lei de Newton? Que a resultante força aponta na mesma orientação da aceleração. Então, gente, olhem só, a resultante forças na bola, né? Na esfera, na pokebola, é nada mais nada menos que orientada na mesma orientação da aceleração. Inclusive, é a força-peso que a gente já vai discutir sobre isso. Bom, outro exemplo que é bem importante, reparem nessa situação do movimento circular uniforme, aonde eu tenho uma esfera do dragão andando em movimento circular uniforme. Reparem que a velocidade, o movimento está nessa direção tangencial que eu coloquei. E o que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que para onde aponta a aceleração, aponta a resultante forças. Pessoal, como isso aqui é um movimento dito circular uniforme, é um movimento acelerado. E como é um movimento acelerado, tem que ter uma aceleração do tipo centrípeta, que é uma aceleração que está a 90 graus com a velocidade. Logo, se a aceleração ela tem 90 graus com a velocidade, o que diz a segunda lei de Newton? Que a resultante força tem a mesma orientação da aceleração, ou seja, a resultante de forças está aqui, né? E essa resultante de forças,
A gente chama de força centrípeta nesse caso, né? Força centrípeta nesse caso. Só que aí, gente, o que vocês devem ter muito cuidado, tá? A teoria, os cálculos são esses. Vocês notam que esse exemplo já foi um pouquinho mais complexo, porque ó, a pokebola está subindo, ou seja, a velocidade está para cima, só que a gravidade e a aceleração está para baixo, e por isso a resultante força está para baixo. Até coloquei dizendo que é a peso, né? E aí, gente, é uma coisa muito legal. Se eu for ver, inclusive, esse exemplo aqui, ó, vou até trazer esse exemplo para cá de novo. Deixa eu pegar a minha canetinha laranja para desenhar a minha pokebola. Não vou colocar o desenhozinho bonitinho dela aqui, ó. Vou só colocar ela aqui. O que eu quero mostrar para vocês? Um tipo de questão que pode ser perguntada é sobre o seguinte. Vamos imaginar que isso aqui é a mesma situação ali. E aí a questão pergunta: na subida dessa pokebola, prestem atenção, na subida dessa pokebola, sem atrito, marque a alternativa que melhor representa as forças atuantes nela na subida. E aí, gente, olha só que detalhe. Repara que força gera aceleração. E a única aceleração que essa pokebola está sofrendo na subida é a gravidade. Então, significa dizer que a única força que está agindo nela na subida é a força peso, produto da massa vezes a gravidade. E aí as pessoas pensam, mas e a força da pessoa? E aí eu vou te refutar perguntando o seguinte: tá, tu tá me dizendo que a força do cara tá agindo aqui. Então, você tá me dizendo que a pessoa faz força à distância. Tu concorda que não faz sentido, não tem como alguém fazer força à distância? Não pelo menos essa força que esse bonequinho fez? Mas professor, enquanto ele estava jogando para cima a pokebola, bom, enquanto tem contato, aí sim existe força dele. Mas a partir do momento que saiu da mão dele, a única força que está agindo é a força peso, né? Porque não tem atrito. Então, gente, para tu não sofrer esse tipo de problema, porque isso pode cair também assim, ó. Imaginem, gurizada, que é um lançamento oblíquo, ó. Imagina que é um lançamento oblíquo e ele pergunta qual é a força que melhor age no corpo no ponto mais alto. Gente, é só a força-peso. É só a força-peso, tá? Se não tem atrito, é só a força-peso. Então, uma dica para vocês não se confundirem nisso é o seguinte: guardem o que eu vou dizer para vocês. Para existir força, alguém ou algo tem que fazer. Ou seja, se tu não conseguir justificar quem fez aquela força, é porque não existe. Então, nesse contexto aqui, ó, mas e a força da pessoa? Gente, não tem como a pessoa fazer força à distância. Por isso, nesse contexto não tem. Beleza, gente? Então eu vou escrever isso aqui pra gente. Mas, voltei agora com o quadro escrito. Ou seja, gurizada, para existir força, alguém ou algo deve fazer. Se vocês não encontrarem alguém que justifique aquela força, é porque não tem. Lembrem daquela nossa aula sobre Aristóteles, Galileu e Newton. A gente tem que estar toda hora se monitorando porque leis de Newton, imaginou, errou. Tranquilo, pessoal? Deixa eu sair da frente para vocês tirarem um print aí da nossa aula de segunda lei de Newton. Tranquilo, pessoal? De boas? Mas chegamos no final do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe o nosso canal e ativa no sininho para receber notificação para quando tiver vídeos novos. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.